Você já se perguntou por que algumas vitórias demoram tanto para chegar, mesmo quando você ora, trabalha, acredita e faz absolutamente tudo o que está ao seu alcance? Já sentiu que existe algo prometido para a sua vida, algo que você sabe que é seu, mas parece que Deus ainda não liberou? Já olhou para o calendário e pensou: quanto tempo mais eu vou precisar esperar? Hoje, você vai entender algo que muda completamente a forma como você enxerga o tempo, o atraso e a espera. Algo que Napoleon Hill descobriu estudando as mentes mais bem-sucedidas do mundo. Algo que a Bíblia revela de forma cristalina em cada história de transformação. É isto: Deus nunca atrasa vitórias, Ele prepara mentes. Porque existe uma diferença enorme entre desejar algo e estar preparado para sustentar aquilo que você deseja. E Deus, em sua sabedoria infinita, não entrega algo grande para uma mente que ainda não aprendeu a pensar grande com maturidade espiritual. Talvez você esteja interpretando o silêncio de Deus como ausência, quando na verdade é preparação. Talvez você esteja chamando de demora aquilo que, na realidade, é cuidado. Porque antes de Deus mudar o cenário externo da sua vida, Ele precisa ajustar algo interno, algo que ninguém vê, algo que é mais importante do que a própria vitória. Hoje você vai descobrir o que Deus trabalha dentro de você antes de liberar vitórias externas. Vai entender por que algumas portas só se abrem quando sua mente muda. E vai perceber que se você ainda está esperando, é porque algo precioso, algo que vai te sustentar no próximo nível, está sendo formado dentro de você agora. Napoleon Hill dedicou mais de 20 anos da sua vida entrevistando e estudando 500 das pessoas mais bem-sucedidas da América. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, Theodore Roosevelt e tantos outros nomes que moldaram a história. Ele queria descobrir o segredo. O que essas pessoas tinham em comum, o que as fazia diferentes. E depois de décadas de pesquisa, ele descobriu algo profundo que ele chamou de o princípio da preparação mental. Hill percebeu que todas essas pessoas passaram por períodos invisíveis antes das conquistas visíveis. Períodos em que nada parecia acontecer externamente, mas tudo estava sendo ajustado internamente. Ele descobriu que grandes vitórias exigem grandes mentes. E grandes mentes não nascem prontas, elas são formadas. Napoleon Hill ensinava que tudo é criado duas vezes, primeiro na mente, depois na realidade. Mas o que muitas pessoas ignoram é que a mente precisa estar preparada para sustentar aquilo que deseja. Uma mente imatura destrói bênçãos. Uma mente desalinhada transforma milagres em fardos. Uma mente despreparada não consegue segurar o que Deus quer entregar. A Bíblia confirma esse princípio repetidas vezes. Deus não entrega algo grande a uma mente que ainda não está pronta para sustentar aquilo que pede. Romanos 12:2 diz claramente: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Renovação da mente não é opcional, é essencial. Porque sem ela você pode até receber a vitória, mas não vai conseguir mantê-la. Você pode até conquistar o objetivo, mas não vai conseguir administrá-lo. Você pode até entrar na promessa, mas não vai conseguir viver nela com paz. Aqui está a verdade que vai mudar sua perspectiva hoje. Deus não está segurando sua vitória. Ele está fortalecendo sua mente para que a vitória não te destrua. Deixa isso entrar, porque essa é a diferença entre pessoas que alcançam sucesso e pessoas que se sustentam no sucesso. Entre aqueles que conquistam e aqueles que mantêm. Entre aqueles que recebem bênçãos e aqueles que sabem administrá-las. Napoleon Hill observou que muitas pessoas fracassam depois do sucesso. Elas não fracassam por falta de oportunidade. Elas fracassam por falta de preparo mental. Recebem antes de amadurecer. Sobem antes de sustentar. Conquistam antes de se alinhar.
Deus não comete esse erro. Ele sabe que uma mente despreparada vai usar prosperidade de forma destrutiva, vai usar poder de forma arrogante, vai usar visibilidade de forma vazia. Por isso, antes de entregar, ele prepara. E essa preparação acontece em áreas que você nem imagina. Deus trabalha sua paciência, porque sem ela você se perderia no primeiro obstáculo grande. Ele trabalha sua humildade, porque sem ela você se afastaria da fonte da bênção. Ele trabalha seu discernimento, porque sem ele você abriria portas que deveriam permanecer fechadas. Ele trabalha seu silêncio interior, porque nem toda vitória precisa ser anunciada antes de acontecer. Existe um padrão claro nas Escrituras. Antes da vitória pública, existe sempre um processo privado. Antes do palco, existe o deserto. Antes da coroa, existe a cruz. Antes da exaltação, existe a humilhação voluntária. E isso não é castigo. Isso é preparação. O problema é que a maioria das pessoas não entende esse processo. Elas confundem preparação com rejeição. Confundem silêncio divino com abandono. Confundem tempo de Deus com atraso. E por não entenderem, desistem exatamente na fase mais importante. Na fase em que Deus está ajustando a mente delas para algo que, se chegasse antes, as quebraria. Há pessoas pedindo prosperidade, mas ainda pensando escassez o dia inteiro. Pedindo crescimento, mas ainda agindo com medo de perder o pouco que têm. Pedindo expansão, mas ainda vivendo com mentalidade pequena, pedindo reconhecimento, mas ainda se comparando com os outros o tempo todo. Napoleon Hill chamava isso de conflito mental. A Bíblia chama de mente dividida. Tiago 1,8 diz que o homem de ânimo dúbio é inconstante em todos os seus caminhos, e uma mente dividida não consegue sustentar aquilo que pede. Ela pede com uma mão e bloqueia com a outra. Mas existe uma boa notícia. A mente pode ser treinada. A fé pode ser fortalecida. O pensamento pode ser realinhado. E Deus está fazendo exatamente isso com você agora, mesmo que você ainda não perceba. Quando você começa a vigiar o que pensa, algo profundo muda. Você passa a perceber que muitos atrasos não vêm de fora. Eles vêm de dentro, de crenças antigas que você ainda carrega, de palavras internas que você repete sem perceber, de histórias que você contou a si mesmo por tanto tempo que se tornaram sua identidade. E quando essas histórias internas mudam, o fluxo externo muda também. Deixa eu te contar uma história que ilustra perfeitamente esse processo, a história de José. José era o filho amado de Jacó. Ele tinha sonhos grandes, divinos, proféticos. Deus havia mostrado a ele que um dia ele governaria, que seus irmãos se curvariam diante dele, que ele seria uma autoridade. José acreditava nesses sonhos com cada fibra do seu ser. Mas havia um problema. José tinha 17 anos, e aos 17 anos, com sonhos daquele tamanho na cabeça, José era imaturo. Ele contava os sonhos de forma arrogante, se exibia, provocava os irmãos. Ele tinha o chamado certo, mas a postura errada. Tinha a promessa certa, mas a maturidade errada. Se Deus tivesse colocado José no palácio naquele momento, o poder teria corrompido ele completamente. A autoridade teria se tornado arrogância, o governo teria se tornado tirania. José precisava ser quebrado antes de ser exaltado. E foi exatamente isso que aconteceu. Os irmãos, cansados da arrogância de José, jogaram ele em um poço. Venderam ele como escravo. José foi levado para o Egito, acorrentado, humilhado, sozinho. Tudo o que ele tinha acabou. A casa do pai, o manto especial, o amor preferencial, os sonhos gloriosos. Tudo sumiu. E ali, no fundo do poço, algo começou a ser trabalhado dentro de José. A arrogância começou a ser substituída por humildade. A necessidade de provar algo começou a ser substituída por confiança silenciosa.
José começou a entender que o chamado não era sobre ele, era através dele. José foi vendido para Potifar, um oficial do faraó. E mesmo como escravo, José trabalhou com excelência, não porque alguém estava vendo, mas porque Deus estava moldando o caráter dele. José foi promovido, tornou-se administrador da casa de Potifar. Tudo prosperava nas mãos dele. Mas então veio outro teste. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo. José recusou, manteve sua integridade. E como recompensa pela integridade, foi acusado falsamente e jogado na prisão. Prisão, depois de fazer tudo certo, depois de ser íntegro, depois de honrar a Deus. E ali na prisão, José poderia ter se tornado amargo, poderia ter desistido, poderia ter concluído que Deus o havia abandonado. Mas algo estava diferente. José não estava mais reagindo como o garoto de 17 anos. Ele estava maduro, ele estava confiando, ele estava descansando no processo. Na prisão, José interpretou sonhos, ajudou pessoas, continuou sendo fiel, e mesmo ali, Deus estava trabalhando, preparando conexões, alinhando circunstâncias, amadurecendo a mente de José. 2 anos depois, o faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar, e alguém lembrou de José. José foi tirado da prisão, levado ao palácio, interpretou o sonho e em um único dia foi promovido de prisioneiro a governador do Egito. 13 anos se passaram desde o poço até o palácio. 13 anos de preparação. 13 anos de Deus trabalhando a mente de José. E quando José finalmente recebeu o poder, ele não usou para vingança, não usou para exibição. Ele usou para salvar nações, inclusive a família que o havia traído, porque a mente dele estava pronta, o caráter dele estava alinhado, a maturidade dele estava consolidada. Se José tivesse recebido o palácio aos 17 anos, ele teria destruído tudo, mas aos 30, ele salvou tudo. A diferença? A mente preparada. Deus não estava atrasando José, Deus estava preparando José. Agora vem comigo para uma história que Napoleon Hill estudou profundamente, a história de Henry Ford. Hoje, quando você ouve o nome Henry Ford, você pensa em sucesso, em inovação, no homem que revolucionou a indústria automobilística e criou a linha de produção em massa. Mas o que quase ninguém sabe é quantas vezes Ford falhou antes de vencer. A primeira empresa de Ford faliu completamente. Ele perdeu tudo. Investidores abandonaram ele. As pessoas diziam que ele era um sonhador impraticável, que suas ideias não funcionariam, que ele deveria desistir e arranjar um emprego de verdade. Mas Ford tinha uma visão. Ele via algo que os outros não viam. Ele via um carro acessível para o homem comum, não apenas para ricos. Ele via produção em massa. Ele via transformação social através da mobilidade. Napoleon Hill entrevistou Ford pessoalmente, e Ford contou algo que marcou Hill para sempre. Ele disse: "Cada fracasso me ensinou algo que o sucesso jamais ensinaria. Eu precisava falhar para aprender a construir algo que durasse." Ford tentou de novo, criou outra empresa e faliu de novo. Mais investidores saíram, mais pessoas riram, mais vozes disseram que ele era louco, mas algo estava mudando dentro de Ford. Ele não estava mais desesperado para provar algo, ele estava focado em aperfeiçoar algo. A mente de Ford estava sendo preparada, ele estava aprendendo engenharia de forma prática, estava entendendo logística, estava compreendendo gestão de pessoas, estava desenvolvendo resiliência mental. Cada fracasso era uma aula que ele não poderia ter aprendido de outra forma. Na terceira tentativa, Ford fundou a Ford Motor Company, e dessa vez algo era diferente. Não era apenas a ideia que era melhor, era a mente por trás da ideia que estava madura. Ford lançou o modelo T em 1908 e revolucionou o mundo. Mas ele não teria conseguido sustentar aquele sucesso se tivesse vindo antes.
A preparação mental foi o que permitiu que ele não apenas alcançasse, mas mantivesse e expandisse. Napoleon Hill dizia que Ford era um exemplo perfeito de fé aplicada. Fé não como esperança vaga, mas como convicção interna que se recusa a desistir, mesmo quando todas as evidências externas dizem que é impossível. E aqui está o ponto. Deus usou os fracassos de Ford para preparar a mente dele para o sucesso que estava por vir. Sem aqueles anos de preparo, o modelo T teria sido apenas mais uma ideia que fracassou. Agora deixa eu te contar uma história mais recente. De uma médica que eu conheci há alguns anos. Ela tinha construído uma carreira brilhante, 15 anos de prática, clínica própria, reputação sólida, pacientes que confiavam nela. Tudo parecia perfeito, até que ela cometeu um erro. Não foi por negligência, não foi por má intenção, foi um erro de julgamento em um caso complexo. O paciente teve complicações graves. Houve um processo. E mesmo ela tendo feito tudo dentro dos protocolos, ela perdeu a licença médica temporariamente. 6 meses de suspensão. 6 meses sem poder exercer a profissão que ela amava. 6 meses de vergonha pública, de dúvida, de questionamento interno devastador. Ela me contou que nos primeiros meses, ela acordava às 3 da manhã com ataques de pânico. Eu destruí minha carreira, eu falhei, nunca mais vou ser respeitada. Esses pensamentos a consumiam. Mas algo começou a mudar no 3º mês. Ela começou a ler, a estudar. Não apenas medicina, mas espiritualidade. Ela leu Napoleon Hill. Leu a Bíblia de forma diferente, e ela percebeu algo que mudou tudo. Ela percebeu que antes daquela suspensão, ela era tecnicamente excelente, mas emocionalmente vazia. Ela tratava pacientes como casos, não como pessoas. Ela estava tão focada em ser reconhecida como a melhor, que havia esquecido por que escolheu medicina. Ela estava queimada, cínica, distante. Aquela suspensão forçada não foi punição, foi intervenção divina. Durante aqueles 6 meses, ela fez terapia, trabalhou traumas antigos, reconectou com sua família, aprendeu a descansar sem culpa. E, mais importante, ela reconectou com o propósito original da medicina: servir, não impressionar. Quando ela voltou a exercer a profissão, tudo era diferente. Não externamente, mas internamente. Ela atendia os pacientes com presença real, ouvia de verdade, chorava com eles quando necessário, celebrava com eles. Ela não era mais a médica que queria ser admirada, ela era a médica que queria curar. Hoje, 5 anos depois, ela diz que aquela suspensão foi o maior presente que Deus já lhe deu. Não porque foi fácil, mas porque quebrou algo que precisava ser quebrado dentro dela. E construiu algo que precisava ser construído. Ela me disse: Deus não estava me castigando, Ele estava me salvando de mim mesma. Ele estava preparando minha mente para ser a médica que Ele sempre quis que eu fosse. Agora, antes de continuar, eu quero saber algo. De onde você está assistindo este vídeo? Comenta aqui embaixo sua cidade ou país. Quero ver até onde essa mensagem sobre preparação divina está alcançando pessoas. Pode ser qualquer lugar, qualquer cidade. Comenta agora. Isso cria uma conexão real. E eu gosto de saber quem está do outro lado, passando pelo mesmo processo de preparação. Agora, vamos falar de algo prático e importante. Como você sabe se Deus está preparando sua mente para algo maior? Existem sinais claros, e você pode identificá-los agora. Primeiro sinal: você sente paz mesmo sem ter todas as respostas. Não é uma paz passiva ou resignada, é uma paz profunda que diz: eu não sei como, mas eu sei que vai dar certo. Isso é sinal de que Deus está trabalhando dentro de você. Segundo sinal: coisas que antes te tiravam do eixo já não têm o mesmo poder. Críticas que antes te devastavam agora são apenas opiniões. Situações que antes geravam desespero agora geram reflexão.
Você está amadurecendo emocionalmente. Isso é preparação. Terceiro sinal, você começa a escolher melhor suas batalhas. Nem tudo merece sua energia. Nem toda provocação merece resposta. Nem toda oportunidade merece ser aceita. Você está desenvolvendo discernimento espiritual. Isso é sinal de mente preparada. Quarto sinal, você para de se comparar com os outros. Não porque você não se importa com sucesso, mas porque você entende que cada caminho é único. Você celebra a vitória alheia sem sentir que perdeu algo. Isso é maturidade espiritual. Quinto sinal, você consegue descansar sem culpa. Você entende que descanso não é preguiça. É parte do processo. Deus trabalha enquanto você dorme, e você confia nisso. Isso é fé madura. Sexto sinal, sua intuição está mais aguçada. Você começa a perceber sincronicidades. Conversas que acontecem no momento certo. Portas que se abrem exatamente quando você precisa. Isso é Deus te mostrando que você está alinhado. Sétimo sinal, você sente gratidão antes da manifestação. Você agradece pelo que ainda não chegou, mas que você sabe que está a caminho. Essa é a fé que move montanhas. Fé que não precisa ver para crer. Se você identificou 4 ou mais desses sinais, você está sendo preparado para algo grande. Se identificou menos, não se preocupe. É só sinal de que o processo está no início. E Deus nunca abandona o que Ele começa. Mas agora preciso te mostrar o que bloqueia esse processo. Porque tem gente orando, trabalhando, acreditando, mas existe um bloqueio invisível que impede Deus de entregar o que já está pronto. Primeiro bloqueio, apego ao passado. Você não consegue receber o novo porque ainda está segurando o velho. Mágoas antigas, fracassos antigos, identidades antigas. Deus quer te dar uma nova versão de você, mas você não solta a versão velha. Segundo bloqueio, necessidade de controlar cada detalhe. Você quer que Deus haja, mas quer ditar exatamente como, quando e através de quem. E quando as coisas não acontecem do seu jeito, você acha que deu errado. Mas às vezes, o errado é redirecionamento divino para algo melhor. Terceiro bloqueio, busca por validação externa. Você quer a vitória não porque é seu propósito, mas porque quer provar algo para alguém. Quer calar bocas. Quer mostrar que estava certo. E enquanto a motivação for externa, Deus não entrega. Porque você usaria a bênção de forma destrutiva. Quarto bloqueio, medo disfarçado de prudência. Você acha que está sendo sábio, mas na verdade está paralisado pelo medo. Prudência age com sabedoria. Medo paralisa com desculpas. E Deus não pode entregar vitórias para quem tem medo de recebê-las. Quinto bloqueio, falta de perdão consigo mesmo. Você ainda se pune por erros do passado, e enquanto você não se perdoar, sua mente não consegue criar um futuro diferente. Porque ela está presa ao passado. Deus já te perdoou. A pergunta é, quando você vai se perdoar? Reconhecer esses bloqueios é o primeiro passo, porque você não pode mudar o que você não enxerga. E agora que você vê, você pode agir. E se essas mensagens sobre preparação divina e os princípios de Napoleon Hill aplicados à espiritualidade estão transformando sua forma de enxergar a vida, considere se tornar membro do canal. Esse apoio nos ajuda a manter a produção desses vídeos semanais e continuar trazendo conteúdos profundos sobre fé, mente e propósito que poucos canais trazem. É só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. Qualquer valor já faz diferença e nos permite continuar esse trabalho de levar essas verdades transformadoras para mais pessoas que estão no processo de preparação divina. E se você quiser apoiar de forma pontual, pode usar o Valeu Demais aqui embaixo. Qualquer valor, mesmo simbólico, nos ajuda a alcançar mais pessoas com essas mensagens sobre como Deus prepara mentes antes de entregar vitórias. Agradecemos de coração cada um que decide apoiar essa missão.
Você faz parte dessa corrente de transformação. Agora, vamos ao processo prático. Como você alinha sua mente para receber o que Deus está preparando? Napoleon Hill mapeou esse caminho. A Bíblia confirma. E eu vou te mostrar agora. Primeiro passo. Reconheça onde você está, sem julgamento. Apenas observe. Eu estou na fase de preparação. Deus está trabalhando algo dentro de mim. Reconhecimento é o início da transformação. Segundo passo, identifique os padrões mentais que não servem mais. Aqueles pensamentos automáticos que sabotam. Eu nunca vou conseguir. Nada dá certo para mim. Eu não mereço. Reconheça esses padrões sem se identificar com eles. Terceiro passo, substitua pensamentos limitantes por verdades espirituais. Não lute contra o pensamento negativo. Substitua ele. Eu confio no tempo de Deus. Eu estou sendo preparado para algo maior. Eu mereço as bênçãos que Deus preparou para mim. Quarto passo, pratique gratidão antecipada. Agradeça pelo que ainda não chegou, mas que você sabe que está a caminho. Isso alinha sua mente com a fé, e fé atrai manifestação. Quinto passo, haja de acordo com a mente que você quer ter. Se você quer uma mente de abundância, haja com generosidade. Se você quer uma mente de paz, haja com paciência. Suas ações moldam seus pensamentos, tanto quanto seus pensamentos moldam suas ações. Sexto passo, proteja sua mente de influências contrárias. Não é sobre fugir da realidade, é sobre não alimentar o que você está tentando mudar. Se você está sendo preparado para a prosperidade, não consuma conteúdo de escassez o dia inteiro. Sétimo passo, descanse com propósito. Deus trabalha no invisível, enquanto você descansa no visível. Descanso não é perda de tempo, é parte essencial do processo de preparação. Oitavo passo, confie no tempo de Deus, mas não pare de se mover. Fé não é passividade, é ação com confiança. Você faz sua parte enquanto confia que Deus está fazendo a parte dele. Esse é o caminho, simples, mas profundo. E quando você segue esse caminho com consistência, sua mente se alinha com o que Deus está preparando para você. Agora eu quero que você faça algo comigo. Vai levar apenas 2 minutos, mas pode mudar completamente a vibração interna da sua mente. Primeiro, respira fundo 3 vezes comigo. Inspira pelo nariz, contando até 4. Segura por 3 segundos. Solta pela boca, contando até 6. Faz isso 3 vezes agora. Vai. Agora, com os olhos abertos ou fechados, como você preferir, você vai repetir 3 declarações, não mecanicamente, mas sentindo cada palavra, deixando ela penetrar fundo. Primeira declaração. Eu confio que Deus está preparando minha mente para algo maior. Repete isso 3 vezes, devagar, sentindo. Eu confio que Deus está preparando minha mente para algo maior. Segunda declaração. Eu libero o controle e descanso no processo divino. Repete 3 vezes. Eu libero o controle e descanso no processo divino. Terceira declaração. Eu estou pronto para receber o que Deus preparou para mim. Repete 3 vezes. Eu estou pronto para receber o que Deus preparou para mim. Agora respira fundo mais uma vez e observe como você se sente agora comparado a 2 minutos atrás. Algo mudou. Pode ser sutil, mas algo mudou internamente, e é nesse espaço de mudança que o milagre acontece. Você pode fazer esse exercício todo dia, de manhã ao acordar, à noite antes de dormir, no meio do dia quando sentir que precisa realinhar. É simples, mas extremamente poderoso. Agora, se este vídeo está fazendo sentido para você, se está tocando algo profundo dentro de você, eu preciso te pedir algo. Deixa um like agora. Isso não é só um número. Isso ajuda o algoritmo do YouTube a levar essa mensagem para muito mais pessoas que estão na mesma fase de preparação que você.
pessoas que estão cansadas de esperar e precisam entender que a espera é parte do processo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho, porque aqui não é só mais um canal de motivação superficial. Aqui nós falamos sobre fé prática, mente renovada, espiritualidade profunda e os ensinamentos de Napoleon Hill aplicados à transformação real. Toda semana tem conteúdo novo que pode mudar sua forma de pensar e viver. Conteúdos que vão te sustentar durante o processo de preparação. Então clica agora em inscrever, ativar o sininho. Leva 2 segundos e faz toda a diferença na sua jornada. Agora eu quero que você faça algo poderoso. Escreve nos comentários: minha mente está sendo preparada. Não escreve só por escrever. Escreve como uma declaração espiritual, como um alinhamento interno, como uma decisão de fé. Porque quando você escreve, você está firmando uma intenção, e intenção firmada gera movimento espiritual. Escreve agora: minha mente está sendo preparada. E se você conhece alguém que está cansado de esperar, alguém que está questionando o tempo de Deus, compartilha este vídeo com essa pessoa agora. Porque às vezes entender que estamos sendo preparados é tudo o que precisamos para não desistir. Talvez você tenha chegado neste vídeo procurando respostas sobre por que sua vitória ainda não chegou. Mas o que você recebeu hoje foi muito mais do que uma resposta. Você recebeu uma revelação, a revelação de que Deus nunca atrasa vitórias. Ele prepara mentes. Napoleon Hill passou décadas estudando pessoas bem-sucedidas e ele concluiu que o maior diferencial não era talento, não era sorte, não era conexões, era a capacidade mental de sustentar o sucesso. E essa capacidade só vem através de preparação. A Bíblia mostra esse padrão em cada grande história de transformação. José no poço antes do palácio, Moisés no deserto antes da liderança, Davi como pastor antes de rei, Jesus no deserto antes do ministério público, Paulo na Arábia antes das epístolas. Sempre existe um período invisível de preparação antes da manifestação visível. E você está nesse período agora. Não porque Deus esqueceu de você, mas porque Ele está cuidando de você. Não porque você não é digno, mas porque você é tão valioso que Ele não vai arriscar entregar algo grande para uma mente que ainda não está preparada para administrar. Talvez esse silêncio seja Deus ajustando sua mente para aquilo que vem. Talvez essa espera seja Ele removendo bloqueios internos que você nem sabia que existiam. Talvez essa fase seja o treino emocional e espiritual que vai te sustentar quando a promessa finalmente se manifestar. Porque aquilo que vem precisa encontrar espaço dentro de você. Precisa encontrar uma mente madura, uma fé sólida, um caráter alinhado. E quando tudo isso estiver pronto, a vitória vai chegar. Não antes, não depois, mas exatamente no tempo certo. Então pare de lutar contra o processo. Pare de questionar o tempo. Pare de achar que você está atrasado. Você não está atrasado. Você está sendo preparado. E quando sua mente estiver pronta, as portas vão se abrir. As conexões vão aparecer. As oportunidades vão surgir. E você vai perceber que tudo fez sentido, que cada dia de espera foi necessário, que cada lágrima teve propósito, que cada silêncio era Deus trabalhando. Deus não se atrasa, o processo não falha, e sua vitória já está garantida. Ela só está esperando que sua mente esteja pronta para recebê-la. E agora, antes de você ir, eu preciso te pedir uma última coisa. Se esta mensagem tocou você profundamente, se algo dentro de você mudou assistindo esse vídeo, compartilha ele agora. Manda no WhatsApp para aquele amigo que está desanimado. Manda para aquela pessoa da família que está prestes a desistir. Posta no seu stories, no seu status, porque às vezes entender que estamos sendo preparados e não rejeitados é tudo o que separa alguém da desistência ou da persistência.
E você pode ser o instrumento para que essa mensagem chegue exatamente na pessoa certa, no momento certo do processo dela. Então compartilha agora. Faz parte dessa corrente de esperança e transformação. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo sobre preparação divina e fé prática. Deixa seu like, porque isso espalha a mensagem para mais pessoas que precisam ouvir. E escreve nos comentários: minha mente está sendo preparada, como uma declaração de fé. Eu leio todos os comentários e oro por cada pessoa que está passando por esse processo de preparação. Confie no tempo de Deus, descanse no processo e saiba que sua vitória já está garantida. Ela só está esperando que você esteja pronto. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe sua mente, que Ele complete o trabalho que começou em você e que você tenha paciência e fé para sustentar o que está por vir. Você não está atrasado, você está sendo preparado.